Bem-vindos a esse encontro de hoje, né? Essa reunião. Foram convidados aí pais e mães, né, ou responsáveis, juntamente com os estudantes, né? A gente pediu que cada estudante convidasse aí seu pai, sua mãe ou responsável para compartilhar no mesmo link, né, no mesmo acesso, essa reunião de hoje, porque nós vamos estar trabalhando com vocês, né, o plano de retorno das atividades presenciais do Centro Cearense de Idiomas, né, de Crateús. E hoje estão aqui presentes conosco, né, os estudantes e responsáveis das turmas do curso de espanhol, turmas de módulo 2, F e G, também a turma de módulo 4, né, a turma A, e do curso de inglês, né, estão conosco também hoje as duas turmas do módulo 2, a turma K e a turma M. Né, a turma M é composta unicamente por professores, né, da rede estadual, que tem essa oportunidade, né, de cursar aí a língua inglesa, né, e sejam muito bem-vindos. E a turma de módulo 5 também, de inglês, né, turma A. Ok? Então, a gente vai iniciar aqui a apresentação dessa proposta. Só que antes da gente iniciar, eu vou contextualizar um pouco, né, como que a gente conseguiu chegar a essa proposta que hoje vai estar sendo apresentada para vocês, né? Inicialmente, ainda no ano passado, nós criamos o comitê escolar, né, composto por representantes de todos os segmentos, né, da comunidade, alunos, mães, estudantes, professores e funcionários do CCI, né? E esse comitê, que se reuniu no ano passado, elaborou, né, um esboço, né, desse plano. E aí, na reunião, a gente foi coletando sugestões, informações, o que a gente deveria fazer, o que deveria tomar enquanto providências, né? E, no entanto, né, a gente foi pego de novo com outro regime de lockdown, né, no final, aliás, no início desse ano, e agora, né, a gente já está podendo pensar positivamente e já afirmar aí, se Deus quiser, uma data já prevista para que a gente possa estar retornando presencialmente. Então, esse plano que foi criado, ele foi testado, né, digamos assim, porque a gente já conseguiu retornar com 3 turmas, né, presenciais, uma turma de inglês módulo 6, uma turma de espanhol módulo 6 e uma turma também de espanhol módulo 4, né, que foi a turma B. A gente conseguiu voltar presencial com essas turmas para que a gente pudesse devagarinho, né, uma turma de cada vez, a gente fosse fazendo os ajustes necessários, né, para que a gente pudesse ter esse plano de forma mais consolidada, com segurança, né, e poder apresentar para vocês, né? E aí, depois que a gente fez esse teste, nós apresentamos essa proposta, né, para o comitê escolar. E no próprio comitê, já participa do comitê alunos, né, que estão vivenciando essa experiência de retorno, e o comitê, né, assim, por unanimidade, aprovou esse plano, tá? E aí, por isso, né, depois dessa aprovação do comitê, é que nós estamos convidando, né, fizemos esse convite para que hoje todos estivessem presentes, né, dessas turmas de segunda e quarta-feira, para que a gente pudesse estar apresentando para vocês, tá bom? E aí, assim, mais uma vez também reforçando, né, que é um plano, né, uma proposta, como está escrito aí no slide, porque ela está sujeita às alterações, a modificações, né, tanto em função de vocês, né, de estarem apresentando sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais, como também está sujeito à legislação, né? Ou seja, aos decretos, às portarias que possam vir aí a ser expedidas, né, daqui para frente e que possam mudar
essa realidade, tá bom? Pode passar, Isabel. Então, como justificativa, né, para esse plano, ela se fundamenta principalmente nesse sentimento, né? A esperança da vida voltar à normalidade, né? Essa esperança nossa, ela se reforça com os avanços do processo de imunização, né, da população. Mesmo que de forma gradativa, né, mas aos poucos ela vai acontecendo, né, está acontecendo, né? Nossos estudantes já jovens acima de 12 anos, né, já podem estar tomando a primeira dose, né, da vacina. Acredito que muitos de vocês já devem ter tomado, né, a primeira dose da vacina. Aqueles que ainda não tomaram, né, estão em processo, né, cada dia mais o nosso estado vem adquirindo vacinas e está viabilizando esse processo para a juventude, né, e se a gente for pensar, né, no formato 100% presencial, pelo menos na realidade do CCI, a gente ainda, né, não é possível. Ela, nesse momento, ainda é 100% presencial e imprevisível, né? Mas ela já não é mais descartada e ela já não é uma realidade tão distante, né? E aí, posteriormente, eu vou dizer por que na realidade do CCI, tá bom? Com isso, né, se faz necessário a gente repensar esse modelo das aulas remotas, né, que vem acontecendo até aqui para essas turmas que estão presentes, né, e a urgência de se fazer um ensino que seja híbrido, mas que tenha a presencialidade, né, para que o estudante possa recuperar, né, o prejuízo relacionado à aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades linguísticas, né, dos estudantes, dos idiomas cursados no CCI, tá? A gente sabe que o ensino remoto, ele trouxe para nós, né, algumas possibilidades que até então não existiam, né, principalmente no que se refere à possibilidade de inclusão de mais jovens, né, no ensino da língua estrangeira, para a aprendizagem da língua estrangeira, mas a gente sabe também que o ensino remoto tem as suas limitações, né? E que não é como o ensino presencial, que tem a interação ali, frente a frente, corpo a corpo, entre o aluno, o estudante, o aluno e seus colegas, né? Então, a gente precisa estar revendo essa possibilidade do ensino remoto, uma vez que a gente já está tendo algumas condições que favorecem a gente ter as atividades de forma presencial, tá? E aí, mais uma vez, também a gente reforça, né, que conforme novas informações ou orientações governamentais, né, oficiais forem surgindo, as atualizações e adaptações no sistema de biossegurança e nas metodologias de ensino e aprendizagem, elas serão realizados esses ajustes, essas adaptações, né, de acordo com a emergência e com a dinâmica científica do contexto social, certo? Então, é por isso que eu digo que o plano ele não está acabado, né? E não é como se diz, não é palavra de rei, né, que é imutável, mas ele está sujeito a essas alterações, sim, certo? E aí, recentemente, né, nós tivemos a publicação de um novo decreto, né, de um novo decreto governamental, que foi o decreto 34.279, do dia 2 de outubro, né, já desse mês, em que, na seção 2, que rege as atividades de ensino, ele faz uma pequena modificação em relação ao decreto anterior, né? Então, ele diz aí, no artigo 4º, no seu artigo 4º, ele diz que permanecem liberadas, nos mesmos termos e condições, as atividades presenciais de ensino já anteriormente autorizadas, sem limite de capacidade de alunos por sala de aula, observando o distanciamento mínimo previsto em protocolo sanitário. Ou seja, se a escola tiver como garantir, né, o distanciamento mínimo dos seus estudantes no seu espaço escolar, então ela pode estar recebendo já 100% dos seus estudantes. É aí onde nós do CCI, né, dizemos que devido à nossa realidade, né, não se aplica à nossa realidade. Por quê?
Porque vocês sabem que o nosso prédio não é um prédio escolar, né? Não é uma escola, é um prédio alugado que foi adaptado para ofertar esses cursos. Então, as nossas salas de aula, elas possuem medidas diferentes, né? E o limite máximo de estudantes nas nossas turmas é o limite de 25 estudantes, né? 25 alunos por turma. Que numa situação normal, já tínhamos 3 salas de aula que não comportava esse número de estudantes, né? Nós tínhamos apenas uma sala de aula que comportava os 25 estudantes. As outras 3 salas de aula do CCI já não comportavam os 25. Então, elas funcionavam com 22, com 23, né? E uma específica, que é a sala 4, funcionava com no máximo 15 alunos, né? Também devido ao seu tamanho, tá? Então, para garantir esse distanciamento, né, previsto no protocolo sanitário, reduz essa quantidade. Ao invés de 25, na sala que era 25, eu agora só posso receber 11, na sala que era 22, eu só posso receber 7 ou 8 estudantes, vocês vão ver a seguir, certo? Então, no seu parágrafo primeiro, né, voltando aqui para o decreto, ele diz que ficam as instituições de ensino autorizadas a proceder à transição da modalidade do ensino híbrido para o presencial integral, inclusive para a realização de avaliações a serem aplicadas no horário normal definido para as aulas. Assegurada, contudo, para todos os efeitos, a permanência do regime híbrido ou virtual aos alunos que, por razões médicas comprovadas, mediante a apresentação de atestado ou relatório, não possam retornar integral ou parcialmente ao regime presencial. Tá? Então, é aí onde a gente se afirma, né, onde a gente se fundamenta, no sentido de a gente não ter a condição física, de espaço física suficiente para atender 100% de presencialidade. E aí, por isso, nós vamos estar apresentando qual foi a alternativa que a gente encontrou para poder conciliar essas atividades presenciais no CCI, tá bom? Porque aí no parágrafo 2º, né, ele diz também que as atividades que se referem a esse artigo deverão ser desenvolvidas preferencialmente em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, além do que deverão respeitar o distanciamento e os limites de ocupação, né, e as demais medidas sanitárias previstas no protocolo geral e no protocolo setorial, que é o que a gente chama do protocolo 18. Né? Então, mais um dos pontos que justifica, né, essa necessidade de alterar, né, nessa necessidade de encontrar uma alternativa para o CCI, porque nós não somos, como eu disse, né, como não é um prédio escolar, nós não temos áreas abertas. Né? Quem já teve a oportunidade de frequentar o prédio, né, do CCI sabe que é um prédio fechado, né, é um prédio forrado, fechado, onde não tem essa circulação de ar como na escola regular, né? Que tem áreas abertas, que tem quadra, que tem refeitório, que tem janelas com abertura, a gente não tem essa reciclagem de ar, certo? Então, por isso, a gente tem que tomar algumas medidas, né, com mais cautela, com maior precaução, tá bom? Pode passar, Isabela, por favor. No entanto, né, a gente vai encaminhar para todos os estudantes, né, nos grupos, ou disponibilizar no primeiro dia de aula, a gente vai manter esse termozinho de autorização que o pai dá ciência, né, para o CCI, que está autorizando seu filho a voltar a essas atividades presenciais.
porque em tempo que ele autoriza, ele também toma ciência e assume conosco, né, algumas responsabilidades aí em relação a essa presencialidade do estudante, tá certo? Pode passar, Isabela, por favor. E aí, para que a gente pudesse atender toda a demanda e toda a diversidade que existe no CCI, né, Crateus, nós organizamos as turmas nesses 4 grandes grupos, certo? Quais são eles? O grupo 1 vão ser turmas com estudantes que vão ter atendimento exclusivamente no formato presencial, tá? São algumas turmas, por exemplo, turmas pequenas, né? O que 12 alunos, 11 estudantes, mais ou menos, que têm condição de estarem presencialmente no CCI os 2 dias da semana, porque elas cabem dentro do mesmo espaço e naquele horário só funciona aquela turma. E também nós temos algumas turmas que funcionam no regime de disciplina eletiva nas escolas de tempo integral, né, especificamente na escola Lions Club, e que ela vai funcionar, já estão funcionando, né, começaram essa semana, nesse regime de ser 100% no formato presencial, certo? Nós vamos ter no segundo grupo, né, de turmas, nós vamos ter algumas turmas que vão continuar funcionando no formato exclusivamente remoto. Aí, quais são elas? São turmas que foram ofertadas, né, e é claro que foram acordadas e pactuadas com a Secretaria de Educação por meio da Coordenadoria de Educação em Tempo Integral e a nossa CRED, né, a nossa regional, a CRED 13, para que a gente pudesse ampliar a oferta de turmas de matrícula do CCI para aqueles alunos que, pela questão de distância geográfica, né, não teriam acesso. Então, nós criamos turmas, ofertamos turmas para a Escola Profissional Eudes Veras, lá de Novo Oriente, para a Escola Profissional Manuel Abdias, de Nova Russas, para a Escola Maria Altair, de Independência, para a Escola de Tempo Integral Monsenhor Ximenes, lá de Catunda, né? E aí, devido à distância, são escolas que já funcionam em tempo integral, né? E ao final da aula, o estudante, depois das 5 horas, né, não teria como se deslocar a Crateus para ter as aulas presenciais, né? E aí o formato remoto possibilitou isso, né? Possibilitou essa inclusão desses jovens, né? Então, essas turmas elas vão continuar no formato remoto até o final do ano, né? Porque também existe uma legislação do Conselho Estadual de Educação que ampara o funcionamento desse formato, né? E nós vamos ter um terceiro grupo de turmas, né? Que essas sim vão ser as turmas que vão estar no formato presencial híbrido, né? Como que vai funcionar essa turma, né? Essa turma, ela vai ter estudantes que vão ter atendimento de forma presencial, mas ela também vai ter atendimento remoto, né? Essa turma, vamos supor, é uma turma de 15 alunos, mais ou menos, né? Então, essa 10, 15, 20, não sei, 10 alunos, e aí ela vai ter condição de vir uma vez na semana para o CCI. Um dia na semana tem aula presencial, no outro dia ela vai ter aula remota, né? Os alunos que vão estar no remoto vão estar assistindo a aula presencial transmitida ou por meio de atividades, e no dia seguinte, aula totalmente remota, né? Então, tem essa organização aí. O presencial, nesse caso do grupo 3, ela acontece uma vez por semana. Diferente do grupo 4, que aí são turmas que vão necessitar de 2 grupos, né? Por exemplo, uma turma de 24 estudantes. Desses 24 estudantes, vamos supor, eu tenho 2 com atestado, que não vão poder estar no presencial, e eu fico com 22 alunos. Né? Então, eu não tenho como receber os 22 alunos ao mesmo tempo.
porque lembra que a gente tem um limite no espaço da sala de aula, né? Então, nós vamos dividir esses 22 estudantes em 2 grupos, para que uma vez a cada 15 dias eles venham ter aula de forma presencial, tá? Mas e aí, professora, e nos outros dias, como é que vai ser? Eles vão ter a aula no atendimento remoto, tá? Eles não vão deixar de ter as aulas nos 2 dias da semana, tá bom? As aulas ou atividades, né, nos 2 dias da semana, ok? Aí é o desenho, né, mais ou menos que a gente trouxe para vocês, das turmas, né, que funcionam hoje no CCI. Nós temos aí, como eu disse, as turmas das disciplinas eletivas da Escola Lions Club, né, que já estão funcionando no seu formato presencial. Nós temos turmas de eletivas que são ofertadas para a Escola Lourenço Filho e Monsenhor Ximenes, né, uma turma mista com alunos de 2 escolas. E aí, apesar do Lourenço Filho ser em Crateús e ser pertinho do CCI, mas a gente vai manter remoto, porque tem alunos do Monsenhor Ximenes, né? Então, essas turmas vão continuar no formato remoto. E essas demais turmas que vocês estão vendo aí, no horário das 17h10 às 18h10, são exatamente as turmas que a gente tem ofertadas para as escolas, né, como eu disse, aí, dos municípios vizinhos a Crateús, tá bom? E as nossas turmas, né, no caso que estão aqui hoje, são essas turmas que funcionam no horário noturno aqui do CCI, né, nesses 2 horários, de 18h15 ou de 19h30, e que a gente vai fazer aí uma nova consulta, né, digamos assim, para que a gente possa definir realmente qual a turma que vai ficar no híbrido semanal e qual a turma que vai ficar no híbrido quinzenal, tá certo? Aí foi com base no levantamento que nós fizemos ainda no mês de junho, quando vocês fizeram a renovação da matrícula, né? Quando os estudantes renovaram a matrícula, eles já responderam se iam preferir aulas remotas ou presenciais. Mas com a mudança, né, agora do decreto, então essa situação ela muda, tá? E aí a gente vai ver, né, apenas os casos excepcionais, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter que, vou só explicar como é que vai ser a dinâmica, né, desses 4 grupos aí que a gente explicou. A dinâmica de aula do grupo 1, que são as turmas com 100% de presencialidade, elas vão funcionar no mesmo modelo antes da pandemia, né? Ou seja, 100% dos alunos vão estar em aula presencial, tanto no primeiro quanto no segundo dia da semana, certo? No primeiro dia, o professor desenvolve o currículo, né, a sequência didática do currículo, ele tem um tempo de 1h15, né? E no segundo dia permanece o mesmo tempo, só que as atividades que o professor desenvolve, elas são um pouco diferenciadas, né? São atividades voltadas para o aprofundamento do conteúdo, certo? É o que a gente chama de plantão pedagógico. Então, basicamente, volta ao formato anterior à pandemia. Isso para esse grupo, né? Já o grupo 2, né, que é esse formato remoto, ele permanece, né, no modelo, com o mesmo modelo de aula remota que a gente estava tendo até então, até aqui, certo? Os 2 dias de aula, 100% dos alunos de forma online, né, via Google Meet. No primeiro dia, o professor desenvolve o currículo, né? E no segundo dia também com atividades diferenciadas para aprofundamento dos conteúdos. Mas os 2 dias de aula são de forma interativa com o professor e o aluno pelo Google Meet, ok? Já o grupo 3, né, nós vamos ter uma diferençazinha. O primeiro dia, né, nós vamos ter 100% dos alunos que optaram pelo presencial de forma semanal no CCI, tá? O professor vai disponibilizar antecipadamente os conteúdos, né, as atividades na plataforma do Classroom e presencialmente ele discute, realiza as atividades com ênfase, dando ênfase, né, no processo de
conversação, considerando, né, as dificuldades daquele grupo de alunos, certo? O tempo de aula é de 60 minutos, né, e aí depois eu vou justificar o porquê. E os alunos que nesse grupo fizerem a opção, que não é mais opção, né? É só aqueles que tiverem a necessidade. Antes, no decreto anterior, era por opção, mas agora, a partir de agora, não é mais optativo, né? É só para aqueles alunos que, por algum problema de saúde, justificado por atestado médico, né? Ou uma outra razão específica, permanecem no remoto. Os demais têm a condição de voltar às atividades presenciais, tá certo? Então, esses alunos que ficarem no formato remoto, eles também terão antecipadamente os conteúdos das atividades, né, na plataforma do Classroom, e no mesmo dia, né, no referido dia, eles deverão estar realizando as atividades, né? Uma vez que essas atividades vão ser contabilizadas como frequência, né? Então, não haveria aula nesse dia, né, aula síncrona para esses alunos. Porém, né, nós estamos fazendo ainda um teste para verificar a viabilidade de transmissão da aula para os estudantes que ficaram no formato remoto, né? Como é essa transmissão? O professor está aqui com um grupo de alunos de forma presencial, e ele transmite o link, né, envia o link no grupo, e o aluno que está no formato remoto, ele participa da aula pelo Google Meet, tá? Então, a gente está fazendo... Por que eu digo fazendo esse teste? Porque a gente tem que ver se a nossa internet, né, do CCI, vai possibilitar essa interação, né, entre o grupo que está presencial e o grupo que está online. Tá certo? Por isso que a gente deixou destacado aí em vermelho, né? Porque está em fase de teste, né? E vai depender das nossas condições de internet, tá bom? E no segundo dia de aula, né, para que houvesse o alinhamento das atividades, né, o alinhamento do currículo, para que a turma presencial não fique mais à frente, a turma remota tenha um prejuízo em relação ao andamento do currículo. Então, nesse segundo dia, seria online, né, remoto para todos os estudantes, de forma interativa com o professor, né, onde nesse segundo dia é que o professor vai desenvolver o conteúdo, né, da sequência didática do currículo, certo? E também o tempo de aula desse segundo dia de 60 minutos, ok? Isso, o aluno uma vez presencial no CCI. Que, diferente aqui do grupo 4, né, a estrutura da aula é a mesma, né, digamos assim, a organização pedagógica é a mesma, só com uma diferença, né, que quem tiver no presencial, ele vai vir no presencial uma vez a cada 15 dias, certo? E aí também, mais na frente, vocês vão entender por que essa alternância de uma vez a cada 15 dias. Pode passar, Isabel, por favor. Retorno, nós estamos programando, né, nós estaríamos iniciando esse retorno com todas as turmas a partir do dia 18, né, dia 18 de outubro. Ah, professora, por que não já é na próxima semana? Porque na próxima semana, além do feriado do dia 12, né, o feriado do dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida do Brasil, nós vamos ter a Semana da Hispanidade, né? E acredito que as 3 turmas do espanhol que estão aqui já estão se preparando, já estão desenvolvendo as atividades, né, aí da Semana da Hispanidade. É um evento realizado pelas turmas do espanhol, juntamente com suas professoras, né, que vai trazer aí um pouco da cultura hispânica, para que a gente possa estar enriquecendo esse processo de formação, né? Porque a gente sabe que o aspecto cultural, ele é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem da língua estrangeira, tá?
Então, em função desse evento da Hispanidade, na próxima semana, né, ele está sendo organizado e não teria como a gente realizá-lo de forma presencial, né, mais uma vez pela questão do espaço, então a gente organizou ele, né, de forma a acontecer virtualmente, e aí para que a gente não começasse com o inglês e com o espanhol, não, a gente deixou todo mundo para o dia 18, a partir da semana do dia 18. Tá? E aí, quais dias a minha turma, quais dias eu vou saber que eu vou estar no CCI ou não? A gente dividiu as turmas, né? Como vocês viram lá naquele quadro, nós teríamos, no horário de 6h15, nós teríamos 4 turmas, né? Dias de segunda e quarta. Seriam 4 turmas entrando no CCI no mesmo dia, no mesmo horário. Então, nós achamos que não era prudente, né? Porque geraria uma quantidade significativa de pessoas dentro de um espaço praticamente fechado, né? Então, como que nós fizemos? Nós desencontramos as turmas. Nós colocamos 2 turmas para estarem presencialmente na segunda-feira, no primeiro tempo, e 2 turmas no segundo tempo. E, na quarta-feira, essas outras 2 turmas viriam para o presencial, certo? Então, eu vou dizer aqui, né, quais as turmas estariam na segunda-feira, no horário de 18h10. Seria a turma de módulo 6, turma A, do professor Pedro, de inglês, e a turma F, de espanhol, módulo 2, da professora Lúcia. Mas a turma do Pedro entra 18h10 e a turma da Lúcia entra 18h15. Exatamente também para não encontrar as 2 turmas, certo? Não gerar aglomeração. Então, a turma do Pedro chega, entra, vai para a sua sala de aula e quando a turma da Lúcia chegar, já não tem mais ninguém na recepção, a não ser nós, funcionários, tá? Então, os alunos da Lúcia chegam, se direcionam à sua sala de aula. Do mesmo jeito, quando encerrar, a turma do Pedro encerra 5 minutos antes da turma da Lúcia, para que na saída também não haja essa aglomeração, tá certo? Aí, no segundo tempo, no segundo horário, quais seriam as turmas que estariam chegando na segunda-feira, dia 18? A turma do Pedro, a turma B de módulo 6 de inglês e a turma de módulo 5 do professor Erasmo. Tá? A do Pedro chegando às 19h40 e a do Erasmo chegando às 19h45. Tá? E aí, essas turmas da segunda-feira, elas não vêm mais na quarta, né? Porque na quarta as turmas de segunda vão estar remoto, ok? E essas turmas que vão estar na quarta-feira no CCI, na segunda-feira elas vão estar no remoto, certo? Então, quais seriam as turmas que estariam dia de quarta-feira no CCI? Seria a turma, às 18h10, a turma de módulo 2, turma K, né, do professor André, e às 18h15, a turma de módulo 2, turma G, da professora Roesley de espanhol, ok? Então, no mesmo esquema, a do André entra às 18h10, para quando a da Roesley chegar, já não ter mais estudantes na recepção, certo? Da mesma forma, no horário de saída. E no segundo horário, né, no segundo tempo, entraria 19h40 a turma M, que é a turma dos professores, né, do módulo 2, que estaria chegando ao CCI, e 19h45 as turmas da professora Roesley, a turma A, módulo 4 de espanhol, ok? Então, veja que a gente procurou diferenciar o horário, diferenciar o dia, separando, deixando só 2 turmas por vez, para não ter 4 turmas funcionando simultaneamente, né? Nem saindo, nem chegando. Isso, posteriormente, quando a gente avaliar, quando a gente vê que está caminhando tudo bem, a gente pode até mudar, né? Ampliar esse tempo de aula, passar para o horário normal, de 1h15, mas, por enquanto, a gente está reduzindo. Por quê? Porque quando o aluno sai, o aluno do Pedro sai da sala que ele está
para receber a turma A, quando a turma A sai para receber a turma B, os nossos funcionários entram na turma, né, entram na sala, para poder fazer toda a higienização, né? Higienização de carteira, de birô, de quadro, de tudo que for superfície de contato, tem que ser feita a higienização antes da próxima turma chegar, né? Então, por isso que se fez necessário essa redução também aí no tempo, tá? No tempo de aula. Pode passar, Isabela. E aí, vale, né, a gente relembrar algumas condutas que são importantes de serem adotadas por todos, né? Tanto nós, equipe gestora, funcionário, professor, mas principalmente também os estudantes, tá? Então, quais seriam essas condutas, né? Primeiro, a questão obrigatória do uso da máscara, né? O uso da máscara e a constante higienização das mãos. Isso sem falar também no distanciamento, né? Então, ter o cuidado de não ficar próximo uns aos outros, o uso da máscara obrigatório para todo mundo e sempre que possível estar higienizando as mãos, ou através da lavagem, né, das mãos, ou a higienização com álcool gel que vai estar disponibilizado em todo o CCI. Evitar comportamentos, né, os contatos sociais, como aperto de mão, abraços, beijos. A gente sabe que nós estamos loucos pelo reencontro, né? Estamos ansiosos aí pelo reencontro, mas a gente tem que conter, a gente tem que se conter, né? Conter aí as emoções para que a gente possa estar tendo segurança nesse retorno, tá? Então, não é sendo antipático, não é sendo frio, né? Não é isso, não entendam dessa forma, mas sim a gente tendo as devidas precauções, tá bom? Também não partilhar alimentos, nem objetos de uso pessoal, tá? E a gente chama a atenção para a questão do copo, né? Nós não vamos ter mais copos disponibilizados no bebedouro do CCI. A gente tem a água mineral disponibilizada para todo mundo, mas cada estudante deve levar a sua garrafinha ou o seu copo e não compartilhar com ninguém, tá? E nem material pessoal, como caneta, borracha, régua, lápis, o caderno mesmo, certo? Não compartilhar nenhum objeto pessoal. Assim como também, né, os equipamentos e materiais didáticos, ok? E em caso de sintoma de gripe, por menor que seja, a gente pede ao estudante para não ir à escola, né? E aí mamãe e papai, né, que estão aqui participando da reunião, também, né, terem essa atenção, né? Se o menino apresentou uma irritação no nariz, ou uma dor de cabeça, ou uma febre, não mandar, né? Não permitir que ele vá ao CCI, tá bom? E aí a gente pede que, nesses casos, né, mantenha o isolamento e, se possível, procure a unidade de saúde para fazer o teste e receber aí as orientações médicas necessárias, tá bom? E em caso, se por acaso acontecer, né, desse sintoma se manifestar dentro do CCI, procurar imediatamente a nós, né, ou a nós da gestão ou o professor, tá bom? E aí a gente traz, né, mais uma vez, né, o decreto 34.279, porque ele faz essa recomendação de observar o protocolo, né, o protocolo das atividades educacionais que estão lá no decreto 33.742 de setembro ainda do ano passado, né? Ele sofreu algumas pequenas modificações, mas é o decreto que está valendo, que é o que diz, né, quais os protocolos que a gente deve adotar, tá bom? E com base nele, nós adotamos as seguintes medidas. Pode passar, André. Em relação ao distanciamento, né, do distanciamento social de um estudante para outro em sala de aula, a recomendação anterior era de 1,5 m, essa recomendação de agora é de 1 metro, né? E aí, com isso, nós vamos ter na nossa sala de número 1, lembra que eu disse que nossas medidas, né, a medida das nossas salas eram diferentes. Então, a nossa sala 1,
ela só tem capacidade para receber 7 estudantes, respeitando esse distanciamento de 1 metro de um estudante para outro, ok? E aí, por isso que a gente não pode ter a turma toda, né? Essa necessidade de se ter os 2 grupos por sala, tá bom? A nossa sala 2, ela já tem um outro formato, né? Uma outra medida, e aí a gente tem nessa sala a capacidade máxima de ter 8 estudantes. As carteiras, o chão já está marcado, né? As carteiras vão ficar organizadas exatamente dessa forma, e aí a gente pede também ao estudante para não tirar a carteira do local que ela está, certo? E os nossos professores estão orientados a não desenvolver atividade em grupo ou em dupla que faça a necessidade, que tenha a necessidade de juntar, de aglomerar, né? Desenvolver as atividades que seja possível realizá-las, mantendo esse distanciamento, ok? A nossa sala 3 é a sala maior que a gente tem no CCI, ela cabia os 25 alunos, né? E agora, com o distanciamento de 1 metro, ela só vai caber, no máximo, aí 11 estudantes, tá? Também nesse formato de organização de sala. E a nossa sala 4 é a menor que a gente tem, ela só cabia 15 estudantes, e hoje, com o distanciamento de 1 metro, né, mantendo esse distanciamento seguro de 1 metro, só vai caber 5 estudantes, ok? E aí o protocolo, né? Ao chegar no CCI, né, o que é que vai ser feito aí em termos de medida de segurança? A verificação da temperatura, né? Essa é uma ação que nesse protocolo recente, né, ela já foi até desobrigada, né? Mas como nós temos o termômetro, a gente vai manter, tá? A gente vai manter essa verificação da temperatura do estudante na entrada. Então, temperatura abaixo de 37 graus, ok, o estudante entra sem problema. Se ele tiver com mais de 37 graus, aí a gente entra em contato com a família, tá bom? Verificou a temperatura, pisou no tapetezinho sanitizante. Nesse primeiro quadrinho do tapete tem a solução sanitária, né, que o estudante passa o pé. No segundo quadrinho ele limpa lá, seca o pé. E aí, quando ainda ali na recepção, pode passar, Bela, ainda na recepção do CCI, ele pisa lá no totem, né, que tem álcool gel, para ele higienizar as mãos antes de propriamente entrar no prédio, tá? Também, dentro das salas de aula, foi disponibilizado álcool gel, né? Foi colocado o dispenser com álcool gel dentro de todas as salas do CCI. Caso o estudante sinta necessidade, ele vai, higieniza suas mãos ali, sem precisar sair da sala, ok? O nosso bebedouro, né? Ele foi adaptado àqueles que tinham o xiringozinho, né? Aqueles chafariz que o aluno bebia lá na boca, ele foi isolado, né? Nós temos permitido 2 torneiras, onde o estudante vem e enche o seu copo ou a sua garrafa, tá? De uso pessoal e sem compartilhamento. E como eu disse, né? Entre o intervalo de uma turma para outra, né, é necessário, né, que os nossos funcionários adentrem aí nas salas para que eles possam estar fazendo a limpeza, né, a higienização aí antes da troca de turmas, ok? Higienizando carteiras, quadro, mesa, computador do professor, enfim, televisão, o que tiver na sala. Lavagens das mãos, né, foi colocado, a gente já disponibilizava sabonetes, né? Mas era naqueles vidrinhos, agora não é mais no vidrinho, vai ser no dispenser também, para que o aluno possa estar higienizando suas mãos, né, com frequência aí nos banheiros e também disponibilizado toalha de papel, né? E essa toalhazinha de papel a gente até recomenda por mais uma cautela, né? Que o estudante, ao secar suas mãos com aquela toalhinha de papel,
ele não bote logo no lixo do banheiro, ele abra o trinco da porta, né, para ele não ter o contato no trinco da porta, e ao sair, ele coloca, descarta lá o papel toalha na lixeira que tem na porta dos banheiros, tá? Lixeirazinha com pedal na porta dos banheiros. Pode passar. E nós também temos, né, um espaço destinado exclusivo para o descarte de máscara. Como o estudante passa apenas 1 hora, né, 1h15 no máximo no CCI, então não há essa necessidade de troca de máscara para o estudante. Essa daí é mais uma ação para nós, enquanto servidores, né, que estamos lá mais do que 3 horas seguidas, né? E aí a recomendação no sentido de, por mais que a gente tome todos esses cuidados, né, mas por uma eventualidade, né, aconteça de ter um caso positivo. E aí a gente pede, né, nesse momento, de ter muita calma, de ter discernimento para entender que a pandemia não acabou, que o vírus está circulando e que por mais cuidado que a gente possa ter, mas ainda pode ser que aconteça algum caso confirmado. Né? E aí o que fazer? Criar pânico, gerar terror? Não, de forma nenhuma. Existe o protocolo do que fazer, né? Como a escola deve agir, como os estudantes, os pais devem agir, para que a gente mantenha aí, procure resolver, né, a situação e mantenha a regularidade aí das atividades. Né? Então, vamos supor, se a gente tiver um caso confirmado, né, então a gente fecha a turma, a sala de aula permanece fechada por 14 dias, alunos e funcionários em contato próximo com o caso positivo ficarão em auto-quarentena por 14 dias. Ah, e fica sem aula? Não, volta para o formato remoto durante os 14 dias, tá certo? Em auto-quarentena, todo mundo. Da turma que por acaso venha a ser confirmada. Se tiver pelo menos 2 casos ligados entre si na mesma escola, na mesma sala de aula, né? É o mesmo procedimento. A sala de aula permanece fechada, fechada no sentido de não estar no presencial, mas fechada online, né? Por 14 dias, alunos e funcionários em contato próximo com o caso positivo ficarão também em auto-quarentena por 14 dias, certo? E se a gente tiver pelo menos 2 casos ligados entre si na escola, mas em salas de aula diferentes, aí a escola fecha. Né? Nesse caso aí, que aí suspende as atividades do CCI, né? Por um período, né? Colocado aí, as salas de aula de cada caso permanecem fechadas e colocadas em quarentena. E os outros membros da escola são colocados em quarentena com base em onde a exposição foi na escola, né? Se foi no vestiário, enfim. Certo? Então, acontece esses casos. Pode acontecer esse caso. Ai, vamos supor que aconteça isso e aí eu tenha que comunicar, né, a suspensão das atividades presenciais. Ai, houve uma contaminação no CCI. Ai, meu Deus, não precisa desse pânico, né, desse alvoroço. Manter a autoquarentena, procurar as unidades de saúde para fazer o exame, certo? Tomar as medicações recomendadas se positiva, certo? E buscar aí a gente não interromper as atividades, né? Passando do formato presencial para o remoto. Cumprindo o período de quarentena, a gente vai voltando de novo ao presencial devagarinho, aos poucos, mudando, se for preciso, o plano, a estratégia, certo? De atendimento. Mas, para que dê certo, gente, a gente precisa contar com o apoio de vocês. E quando a gente diz contar com apoio, não é só dizer tá bem, tá certo, tá legal, né? Contar com apoio é também, enquanto pai e mãe, ter os cuidados em casa,
ter os cuidados com o filho, né? Os jovens também terem esse cuidado. Não é porque os decretos estão mais leves, né, digamos assim, que a gente vai sair aí para todo canto com qualquer pessoa sem proteção. Não. A gente podendo evitar sair, continue evitando. Saiu, precisou sair, máscara, álcool gel, higienizando as mãos, tendo cuidado com tudo que recebe em casa, né? Seja de mercearia, de mercantil, de restaurante, de delivery, enfim, tendo todos esses cuidados, né? No seu trajeto de casa para o CCI, do CCI para a casa, da escola e vice-versa. E esse cuidado também na escola. Eu tenho certeza que todas as escolas de vocês já passou esse protocolo, já orientou como é que deve ser o comportamento e o distanciamento social dentro da escola, tá? Então, é esse o nosso plano de retorno, né? E aí a gente abre aqui o espaço para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, questionarem, enfim. Pode levantar a mão ou escrever pelo chat, tá bom? E a gente vai tentar atender a todos vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Naedia, só complementando, né, as informações, boa noite a todos, completando, não, acho que reforçando, né? Quando for no dia de amanhã, certo? Essa gravação ela vai ser disponibilizada novamente, né, nos grupos para quem não esteve, mas associada à gravação, nós também iremos, né, disponibilizar um formulário, né? Formulário este para que e quem deve responder, certo? Conforme o que está aí no decreto e o que nós vimos, e a Naídia ressaltou, né, não é mais facultativo, né, o aluno dizer se quer ou não voltar, tá certo? Mas com toda a especificidade do CCI, né, nós temos turmas que funcionaram totalmente no presencial, demais algumas no remoto, e as demais que são vocês que estão aqui no dia de hoje, né, que ou frequentarão semanalmente ou quinzenalmente, né, a partir dos grupos que serão formados. Então, o link de amanhã do formulário, né, é para responder quem, né, o estudante, né, que tem algum tipo, né, de problema de saúde, que vai apresentar o atestado médico, né, de que não pode retornar presencialmente, né, às aulas, e aí será garantido o formato remoto, ou, né, nós temos algumas situações que, por decreto, né, e considerando a especificidade do CCI, nós tenhamos, né? Então, que situações podem ser essas, né? Alguém que esteja nessas turmas aqui do dia de hoje, que resida numa zona rural, que aí não tem condição de se deslocar, né? Ou outra situação específica, né, que não vai se resumir a um atestado médico que seja um caso de saúde, né? Então, a gente deseja ter ciência, né, a partir desse formulário, dessas situações de saúde ou outras situações, para que a gente possa aí analisar e ver a situação específica de cada turma e ver esses grupos de atendimento, para que na próxima semana a gente possa, então, por turma, né, fazer aí a orientação, né, porque aqui a gente está em reunião, não tem algo formal por escrito para vocês retomarem, ver e se esclarecer melhor de como realmente vai estar a partir da semana do dia 18, tá bom? Então, amanhã, repassando a gravação da reunião, o formulário, né? E quem apresentar atestado médico, né? A gente pede que, né? Como a escola de vocês, eu creio que já solicitou, né? Então, será o mesmo que será apresentado para nós também em CCI. Então, que seja entregue no CCI até o dia 13, né? Próxima semana, na quarta-feira, certo? Na segunda-feira, nós funcionaremos normalmente, manhã, tarde e noite, né? Porque nós teremos aula presencial para as turmas que nós já estamos
atendendo, tá? Então, amanhã podem entregar na segunda e na quarta-feira, para a gente já ter essa organização melhor definida, tá bom? Por turma. Essa mesma situação, pessoal, ela se aplica também porque aqui nessas turmas, alguns alunos residem em outros municípios, né? Por exemplo, eu sei que tem alunos aqui da escola profissional, né, Manuel Mano, que mora em Paporanga, então serve para esses casos também, tá? O preenchimento desse formulário, ok? Da Vocês turma de colocam professores, né, que nós temos isso que residem, né, nos em outros outros municípios. municípios, e aí preencham esse formulário, tá? Para a gente poder ter ideia, né, e poder fazer essa organização. É interessante, Isabela, você ter colocado isso para que vocês pais, né, tenham ciência e os alunos também, que a gente tem que ter o cuidado e o zelo para que a gente não esteja perdendo nenhum estudante, né? Nenhum estudante perca a possibilidade de concluir o semestre letivo em pleno mês de outubro, né? Já em função de uma impossibilidade ou outra. Então, todos esses casos de impossibilidade, entrem em contato conosco, tá bom? Seja por meio dos nossos telefones, né, no privado, ou indo ao CCI para conversar com a gente, ou preenchendo o formulário, né? Preencha o formulário, que aí a gente vai analisar, a gente vai entrar em contato, certo? Mas a gente não quer, né, que nenhum estudante fique prejudicado, que perca aí o andamento do ano letivo em função dessa impossibilidade de estar no presencial, tá bom? Por isso a gente chama a atenção dessa importância de vocês estarem preenchendo o formulário ou entrando em contato conosco no privado, no particular, tá bom? Eu sou Naedia, né? Estou como diretora de CCI, faço parte de todos os grupos de sala de aula, né? Tem lá o meu contato, vocês podem pegar, o da Isabela, coordenadora, né? Isabela é quem coordena aí as atividades nos grupos, as postagens. A gente evita, eu evito ficar postando para não ter choque de informação, então fica concentrado em uma única pessoa. Então, podem entrar em contato comigo ou com a Isabela, tá certo? Ou com o Paulo Ricardo, que é o secretário do CCI, que também está nos grupos, né? Para que a gente possa estar atendendo aí a essas necessidades específicas de cada um de vocês, tá bom? O máximo que for possível da gente fazer, a gente vai estar fazendo. A dona Vilani Alves levantou a mão. Pode falar, dona Vilani. Boa noite, Naed, boa noite a todos, né? É porque, assim, eu fiquei até quando vocês falaram, assim, que ia ter as aulas remotas, né? E meu filho tá gostando muito das aulas, né? E a gente mora aqui no interior de Paporanga, né? Fiquei preocupado com medo que ele perdesse. Na hora que a Alice, né, explicou aí a respeito de que tinha que poderia, né, o pessoal do interior poderiam responder esse formulário, né? Eu fiquei muito feliz, Ned, porque ele está gostando muito, né? Então, nesse caso, quem está no interior não vai ter, assim, não vai se prejudicar, né? Por enquanto, né? Não vai se prejudicar, não é, Naídia? Verdade. Dona Vilani, a gente vai, assim, pelo menos durante esse ano, né, a gente acredita que pelo menos durante esse ano a gente vai manter esse atendimento, como eu disse, né, esse atendimento que vai ter atividades presenciais, mas que também atividades remotas, tá? Como eu disse, a gente não tem interesse, nem o governo do estado, né, tem interesse da gente estar perdendo estudante. Então, o CCI é uma organização diferente da escola. Nós somos escola pública, né, porque nós fazemos parte, aí é o Estado quem nos mantém, nós somos funcionárias públicas, né, estadual. Porém, existe diferença entre a escola, né, que os meninos estudam, e o CCI. A escola, ela faz parte da educação básica e ela é de obrigatoriedade, né, do Estado e da família fazer com que o estudante curse. Já o CCI, ele é um curso da formação complementar do estudante, ele não tem essa obrigatoriedade, né?
Então, como ele não tem essa obrigatoriedade, as nossas, digamos assim, as nossas leis, elas são mais flexíveis do que as da escola, tá? Então, a gente, como eu disse, preenche o formulário, nesses casos, né? Preenche o formulário, explica, justifica tudo direitinho, que aí esse aluno, né, ele vai continuar tendo as aulas no remoto, tá? É por isso que a gente vai ter um dia presencial e um dia no remoto, né? Para fazer com que esse estudante que fique no remoto, ele tenha essa condição de concluir e que ele também não tenha prejuízos no sentido da aprendizagem, tá bom? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Muito bem. Então, se não tem mais, né, assim, nenhum questionamento, nenhuma colocação, a gente vai caminhando aqui para a finalização do nosso encontro. Pode ser? Bom, então a gente espera, né, mais uma vez aí, como essa turma de hoje, nós temos 3 turmas de espanhol participando aqui conosco, né? A gente espera na próxima semana contar com a participação de vocês, e aí a gente convida os pais para estarem do ladinho aí dos meninos durante todo o evento da Hispanidade, tá? Para vocês verem aí como é que os meninos já estão em relação ao desenvolvimento do idioma, conhecer um pouco da cultura, tá? Dos países que compõem aí o bloco Hispano-América, para que vocês possam estar prestigiando também o trabalho deles, certo? Com certeza vai sair muita produção legal aí dos meninos, tá bom? E aí a gente já convida todos para estarem presentes, para participarem junto conosco, tá bom? E o mais, agradecer toda a participação de vocês, toda a presença de vocês no dia de hoje, e dizer que estamos ansiosos, né? Ansiosos por esse retorno, ansiosos por estar recebendo vocês lá no nosso prédio, né? Lá no nosso CCI, tá bom? Então,